Senhoras e senhores senadores, declaro aberta a 29ª reunião da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática do Senado Federal. Antes de iniciarmos os trabalhos desta reunião, proponho a dispensa da leitura e a consequente aprovação da ata da última reunião. Os senhores e senhoras senadores que concordam queiram permanecer como se encontram. A ata está aprovada e será publicada no Diário do Senado Federal. Abrindo os trabalhos da comissão, realizaremos agora a audiência pública que irá instruir o projeto de lei do Senado número 440 de 2011, de autoria do excelentíssimo senhor senador Sérgio Souza, que autoriza o Poder Executivo a criar empresa pública para a gestão do licenciamento de pesquisa nos biomas brasileiros, estabelece o monopólio das patentes originadas dessas pesquisas e da outras providências. Esta audiência pública decorre do requerimento número 24 de 2012, apresentado pelo excelentíssimo senhor senador Waldir Raupp, relator da matéria, e que foi aprovado pela comissão. Temos, então, a honra de convidar os debatedores e representantes de entidades que comporão a mesa. Convido a senhora Adriana Diaféria, diretora executiva da Associação Grupo Farma Brasil, Indústria Farmacêutica de Capital Nacional e de Pesquisa. Seja bem-vinda. O senhor José Alberto Machado, coordenador de Sociedade, Ambiente e Saúde do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, meu conterrâneo amazonense, professor José Alberto, seja bem-vindo. Senhor Júlio César Castelo Branco Reis Moreira, diretor de patentes do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, INPE, seja bem-vindo. Oh, desculpa. Eu olhei aqui para o lado, vi o Ari e a Eglo e disse... Está meio... Oh, desculpe, INPI, desculpe. A senhora Mercedes Maria da Cunha Bustamante, diretora do Departamento de Políticas e Programas Temáticos da Secretaria de Políticas e Programas de Pesquisa e Desenvolvimento, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Seja muito bem-vinda. Senhor Roberto Cavalcante, secretário de Biodiversidade e Florestas do Ministério do Meio Ambiente. Por fim, a senhora Diana Jugman, especialista em desenvolvimento industrial da Confederação Nacional da Indústria, CNI. Sejam todos bem-vindos à Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado Federal. É um importante tema que será debatido em seguida. É primordial chamarmos a atenção para a iniciativa do nobre senador Waldir Raupp, ao trazer a este plenário a discussão sobre a proteção aos nossos biomas e a propriedade intelectual das pesquisas desenvolvidas no nosso país. Mais uma vez, o assunto pesquisa e desenvolvimento é debatido pela Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado Federal, sendo que agora com um enfoque mais preciso sobre a biotecnologia. Estima-se que o Brasil detém aproximadamente 1/5 de todo o patrimônio genético mundial, com atualmente cerca de 200.000 registros de espécies de plantas, animais e micro-organismos. Esse número poderá chegar a 1.800.000 espécies no futuro. Com todo esse patrimônio biológico, é necessário criarmos as condições para que haja uma utilização sustentável desses recursos, assim como as regras para a sua adequação e exploração comercial. Nesta mesma linha de abordagem, é de suma importância destacarmos que a Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação trata a biotecnologia como uma das fronteiras do conhecimento e traça como uma das suas metas estabelecer condições para que a indústria brasileira seja competitiva neste setor, com o desenvolvimento de produtos, processos e serviços a partir do uso sustentável da biodiversidade brasileira e da integração de novas tecnologias. Esse é um movimento global, com a biotecnologia sendo um dos pilares
da matriz de ciência, tecnologia e inovação e uma das tecnologias chaves deste século, e o Brasil também não pode perder esse espaço. As próprias indústrias farmacêuticas nacionais já vêm empreendendo o seu movimento próprio com a recente criação do Grupo Farma Brasil, que, segundo anunciado, irá representar os interesses dessas empresas e fazer a ponte com o governo para transformar o Brasil em um importante polo de inovação neste setor. Não podemos deixar de citar, por fim, que ainda deverá ser objeto de discussão por esta comissão todo o processo de patentes e condições para a preservação da propriedade intelectual no país, e por isso é oportuno termos aqui a presença do diretor de patentes do INPI. De nada adiantará criarmos mecanismos de proteção se, por outro lado, não tivermos acesso a um eficiente e célere instrumento para o registro da propriedade intelectual. Feita esta breve exposição inicial e em continuidade aos trabalhos, passarei então a palavra aos nossos convidados, iniciando pela ilustríssima senhora Adriana Diaféria, que representa a Associação Grupo Farma Brasil e terá a palavra pelo prazo de 10 minutos, prorrogáveis por mais 5 minutos. Eu passo a palavra, então, à senhora Adriana. Bom dia a todos. Bom dia, senador Eduardo Braga. Nós agradecemos, em nome do Grupo Farma Brasil, senador Raupp, a oportunidade de participar dessa audiência pública para a discussão do PL 440, de 2011. Como foi apresentado pelo senador, o Grupo Farma Brasil ele é uma associação recentemente criada por um grupo de empresas farmacêuticas de capital nacional que tem trabalhado no sentido de estabelecer, vamos dizer, políticas espelho às ações que o governo tem promovido de apoio ao fortalecimento da indústria brasileira. Esse tema, ele é um dos temas que tem sido pauta da nossa agenda, né? Não só porque diz respeito relativamente ao impacto ao mercado, para o desenvolvimento do mercado de fitoterápicos, mas principalmente porque tem uma discussão bastante relevante e importante que já vem sendo travada ao longo dos últimos 12 anos, que é com relação à revisão da legislação de acesso à biodiversidade. Portanto, o Grupo Farma Brasil entende que esse tema ele tem uma importância bastante estratégica para o desenvolvimento da indústria nacional e, portanto, a gente tem feito bastante esforços no sentido de gerar uma contribuição para esse debate no Brasil, de forma que esse tema passe a se tornar uma pauta, vamos dizer assim, positiva, né? Uma pauta que olhe para o sentido do desenvolvimento sustentável. Então, a minha apresentação hoje ao final, a gente vai fazer algumas considerações específicas com relação ao PL 440, mas a gente optou por fazer uma exposição que, de uma certa forma, considerada a composição da mesa, a gente entendeu que valeria a pena ter um suporte um pouco mais, vamos dizer assim, uma visão um pouco mais histórica da interseção de diversas políticas que têm sido promovido ao longo desses últimos 12 anos, desde a vigência da medida provisória 2186, para justamente contextualizar aonde que essa discussão se insere, do PL 440. E essa percepção ela é relevante porque, como todos nós sabemos, a vinda da medida provisória 2186, na época, no início, né, de 2001, ela veio com contornos bastante complexos, né? Então, essa medida provisória trouxe uma série de conceitos que, à época, havia-se uma percepção, né, do que seria o acesso à biodiversidade, né? Então, ao longo desses últimos 12 anos, houve um amadurecimento bastante relevante e importante da atuação, seja da indústria, seja da academia, na sua relação com o acesso à biodiversidade e que, portanto, tem que estar diretamente relacionado com qualquer discussão que envolva essa temática. Então, a gente pretende aqui fazer um pouco a apresentação no que diz respeito
algumas políticas de desenvolvimento, as políticas públicas voltadas ao desenvolvimento da biotecnologia, a evolução do marco legal em torno da biodiversidade e biotecnologia, alguns dados em termos de mercado de fitoterápicos para situar o porquê da nossa participação e a posição acerca do PL 440. Tá? E por que a opção de se trazer uma retrospectiva histórica da evolução de políticas de desenvolvimento? A gente sabe que o grande marco internacional que tornou a realidade a discussão em torno do acesso à biodiversidade no Brasil foi a Conferência Rio 92, que, na sua concepção, instalou um novo paradigma nas relações relacionadas ao direito ambiental, tá? Que é o paradigma do desenvolvimento sustentável, né? Esse paradigma, portanto, ele surge mais ou menos na década de 90, quando o Brasil, nessa época, em função da expansão e da globalização da economia, tinha uma opção de não ter uma orientação de política industrial para o estímulo ao desenvolvimento da economia brasileira. Mas, basicamente, a partir de 2004 até agora, em 2012, o Brasil, o governo federal tem estimulado a adoção de políticas industriais com foco na inovação e estímulo à competitividade para o fortalecimento da indústria brasileira como um todo, né? Isso é muito relevante porque isso traz uma dinâmica diferente para a economia brasileira, que traz reflexos muito importantes na definição de marcos regulatórios que tenham impacto nesse desenvolvimento. Tá? Então, assim, a começar pela PITSE, que foi uma política extremamente importante porque traça setores estratégicos para o fortalecimento da economia do país, portanto, a área de fármacos e medicamentos é colocada como uma área prioritária. No ano de 2008, a política de desenvolvimento produtivo ela favorece e fortalece esse movimento da PITSE, mantendo a área do Complexo Industrial da Saúde, aí nessa nova fase, como um programa específico do Ministério da Saúde, que, portanto, faz um esforço bastante significativo para o fortalecimento da indústria nacional brasileira, né? Mais recentemente, agora em 2011, então, o Plano Brasil Maior, que tem por objetivo, então, abraçar esse conjunto de estratégias e planejamentos para apoio ao desenvolvimento da indústria, né? E agora, em 2012, então, mais recentemente, a gente também tem aqui a Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, que, na verdade, se comunica com essa discussão, porque tudo isso gira em torno do fortalecimento da inovação no território nacional. Então, essa mudança de percepção acerca da evolução do desenvolvimento econômico brasileiro, passando o Estado a adotar uma postura de orientação e definição de diretrizes para que a economia estabeleça áreas, vamos dizer, desenvolvidas em nosso país, é um fator bastante relevante do ponto de vista da definição das regulações e controles que vão ser estabelecidos para poder orientar esse desenvolvimento. E mais do que isso, a gente precisa ter no nosso regulatório, no nosso ambiente regulatório, uma visão sistêmica que siga em sintonia com o desenvolvimento do país. Quer dizer, ao mesmo tempo, como eu falei antes, que na década de 90 teve a expansão da globalização da economia, o Brasil também entrava numa nova fase constitucional. Em 1988, a gente inaugurou no território nacional uma nova Constituição Federal. Então, esse conjunto de elementos, ao longo do tempo, acaba refletindo de uma forma bastante relevante na importância de se ter um ambiente regulatório que seja estimulador. E esse ambiente regulatório se comunique com as políticas públicas que hoje são estabelecidas para favorecer o desenvolvimento de toda a nação brasileira em suas diversas dimensões, seja social, seja econômico, em todos os aspectos. Então, aqui um pouco eu deixo na apresentação, como forma de contribuição, os dados relativos a essas políticas, como elas se estruturaram e o foco de direcionamento e apoio para o desenvolvimento da inovação, né? E agora, trazendo um pouco para fazer o alinhamento dessas duas linhas, as políticas públicas voltadas para a questão da biotecnologia, né, e o desenvolvimento da biodiversidade no Brasil. Então, a gente vê que do ano em que foi instituída a medida provisória 2186 para agora, né, nós tivemos um conjunto de outras medidas que estão diretamente relacionadas com essas políticas de desenvolvimento e que trazem uma nova percepção
do que seja o acesso à biodiversidade para o Brasil, né? Então, a gente passa a perceber, e isso foi um processo de amadurecimento ao longo desses últimos anos, que com a lei da inovação, que passa a estimular a cooperação da indústria com as empresas para o desenvolvimento da pesquisa com foco na inovação, a lei do bem, a lei da biossegurança, que permite, então, o desenvolvimento das atividades de engenharia genética no território nacional, o Decreto 6041, que institui uma política nacional de apoio à bioindústria no Brasil, e, mais recentemente, o Protocolo de Nagoya, que agora passa por trâmites e, ao que tudo se espera, vai ser internalizado no país. Então, a gente percebe que tem um conjunto de medidas que acabaram sendo novos marcos de referência nesse ambiente, da legislação de acesso à biodiversidade e que, portanto, nos revelam a necessidade de revisão do regime jurídico de acesso à biodiversidade. Então, assim, a gente tem aqui a atuação do CEGEM com uma estrutura bastante ampla de atuação, né, tem feito uma série de esforços muito importantes para buscar, tentar implementar já estou quase no final, tentar implementar a 2186, né, que, devido às suas, vamos dizer, subjetividades conceituais, acabaram gerando uma gestão bastante complexa desse processo. E a gente sabe, se tudo der certo e tudo correr bem, a gente vai ter, se Deus quiser, em 2013, aí uma nova legislação para tratar desse tema, com um modelo de gestão mais eficiente que permita, de fato, o Brasil dar um passo nesse tema no país, né? Então, aqui é um pouco o contexto das leis. Hoje, as barreiras que têm sido enfrentadas são bastante complexas, do ponto de vista da operação prática dessa legislação, mas, como eu disse antes, a gente tem uma expectativa da revisão desse marco regulatório. Então, a partir desse amplo espectro, né, de questões que eu trouxe, e devido ao meu pouco tempo, eu vou direto, então, para explicar os pontos que nós consideramos com relação ao PL 440. Entendemos que a iniciativa ela é louvável, sempre é importante ter iniciativas no sentido de estimular, vamos dizer assim, corresponder à expectativa da sociedade de uma forma em geral, né? A gente sabe que todas as iniciativas que chegam aqui, que são lideradas pelo legislativo como um todo, elas refletem alguma vontade e algum desejo da sociedade, né? Mas a gente sempre tem que fazer a leitura dessas propostas de uma forma sistêmica. De forma que o fato de você abrir a possibilidade de atender um conjunto de interesses não fira ou não lese um outro conjunto de interesses, que, de uma certa forma, a depender como é feito esse encaminhamento, a gente pode atender a um conjunto maior, mas de uma forma harmônica e integrada, né? Então, a gente acha que talvez o foco desse PL ele poderia muito mais caminhar no sentido de servir como um estímulo à renovação da legislação de acesso à biodiversidade, porque esse hoje é o marco regulatório mais importante no nosso ponto de vista, que diz respeito à questão do estímulo à inovação e a possibilidade de você, de fato, implementar o princípio do desenvolvimento sustentável no país, quer dizer, você criar novas formas de relação econômica a partir do uso sustentável da biodiversidade, a partir do uso justo e equitativo na sua relação com as comunidades tradicionais, com os provedores desses recursos, mas dentro de uma ótica que reflita a atual realidade do país. Quer dizer, o nosso Brasil amadureceu, ele cresceu economicamente, ele tem hoje um outro estágio de amadurecimento para essas questões. Então, a gente tem que trabalhar de uma forma que se estimule a continuidade desse processo, obviamente que sempre com os pontos de controle devidos, sempre com as medidas para garantir a transparência, a correção das atividades, porém de uma forma integrada, harmônica, porque é muito difícil você lidar com uma política que te estimula no desenvolvimento e você ter medidas que te cerceiam esse desenvolvimento em função do grau de complexidade dos temas. Tá? Então, só para finalizar minha fala, a gente levanta aqui alguns pontos que a gente entende que, da forma como o texto está proposto, ele pode ter algumas dificuldades no seu trâmite de aprovação, não só no que diz respeito à questão dos princípios, mas o conflito de competência com outros órgãos da administração pública, mas, fundamentalmente, a importância de se avaliar essa necessidade de qualquer iniciativa ela ter uma correspondência sistêmica, para que a gente não tenha ações dispersas que dificultem o avanço da indústria brasileira. Muito obrigada.